Fala, galera do YouTube! Eu sou a professora Bianca, nós somos a equipe Dascalos e essa é mais uma aula que nós preparamos com o intuito de ajudar você a resolver questões na hora do vestibular. Nessa aula, nós vamos trabalhar a identificação de pessoas através do DNA. E, para ficar de um jeito mais fácil de entender, nós dividimos a aula em 3 tópicos: teste de paternidade, DNA mitocondrial e pesquisa forense, voltada para pesquisa na área criminal. Então, assim, vocês já ouviram falar de algum desses testes? Por exemplo, o teste de paternidade. Como que ele é realizado? Será que a gente pode usar qualquer tipo de DNA para solucionar um teste de paternidade? Por exemplo, o DNA mitocondrial? Você sabe como que se descobre qual que é o culpado numa cena de um crime? Então, se você quer saber a resposta para essas perguntas, entender melhor o assunto e identificar como resolver de uma forma mais rápida e prática as questões na hora do vestibular para ganhar tempo também, acompanha a gente até o final do vídeo, beleza? Então, vamos lá? Para começar aqui, então, eu vou passar uma apresentaçãozinha para a gente entender melhor o assunto e peço para vocês irem acompanhando aí na tela, beleza? Vamos lá. Então, no primeiro momento, a gente precisa coletar esse material, esse DNA ou material biológico que a gente está procurando, né? No caso aqui, então, coleta do DNA. Como que ela pode ser feita? Através da saliva, que a gente utiliza, no caso, um instrumento que a gente chama de swab. Ele lembra um cotonete, mas ele é específico para esse tipo de procedimento. Também podem ser coletadas amostras sanguíneas, seja com o indivíduo doando essa amostra por livre e espontânea vontade, ou através de amostras encontradas em cenas de crime, por exemplo. Também pode ser usado cabelo, lembrando que o cabelo tem que ser, no mínimo, mais ou menos uns 10 fios, e ele precisa conter o bulbo, ou seja, a raiz, senão não vai adiantar para fazer os testes. Unhas, então, por que as unhas, né? Porque elas podem conter vestígios de alguma coisa importante ali, no caso de células, né? Então, vamos supor que o indivíduo arranhou o suspeito para tentar se defender, e aí no vão ali nas unhas, né, a gente vai encontrar células vestigiais daquele suspeito. Também, se for o caso de uma cena de crime, então vamos falar aqui dessa parte mais criminal, né? Podemos usar os copos que foram utilizados ali, que se encontram na cena, bituca de cigarro, chinelos e bonés, por exemplo, que seriam, no caso, regiões que geram atrito com o organismo, então podem conter células ali. E um crime sexual, também a gente pode usar o sêmen, tá? O importante é saber que a gente pode usar qualquer material que contenha células, porque é na célula que a gente vai encontrar o DNA e vai utilizar para esses procedimentos todos. Esse DNA, então, ele vai passar por um processo de purificação, né, de preparação daquela amostra, e vai ser corrido em uma eletroforese em gel. Para isso a gente utiliza uma cuba, né? Então ele é colocado aqui na cuba, a gente tem a figura aí, a figura A. Essa cuba, ela apresenta uma diferença de potencial, né? Então a gente liga ela ali, vai ter carga elétrica circulando, um lado vai ser negativo, o outro lado positivo. Então a gente prepara ela com soluções tampão e tudo ok. Quando está tudo certinho, a gente vai e aplica as amostras. Elas são aplicadas aqui. Então, amostra 1, amostra 2, amostra 3 e assim por diante. Esse DNA que foi colocado ali, ele vai estar apresentando uma carga negativa. Por isso é possível que ele migre para o outro lado, visto que o negativo é atraído pelo positivo, né? Então, a gente tem um polo negativo, onde o DNA é colocado, e ele migra para o polo positivo ali, por esse gel, né? Pela malha do gel. No final, a gente vai ter o quê? Aqui é a figura B. Então, a gente no final vai ter o gel. Esse gel ele vai ter o DNA corado. Normalmente, esse DNA ele vai ser corado por substâncias fluorescentes, né? E a gente consegue visualizar o perfil do indivíduo. Então, as bandinhas ali que a gente colocou, que a gente encontra o DNA, né? E aí vão ter os fragmentos grandes, fragmentos médios, fragmentos pequenos, que vão ter corrido nesse gel. Os fragmentos pequenos, eles correm mais rápido porque eles conseguem passar mais fácil pela malha. E quanto maiores eles são, mais para trás eles ficam, mais próximos de onde a amostra foi inserida. Tá ok? Isso vai gerar, então, o perfil que a gente vai identificar ou não os indivíduos envolvidos. Ok. Então, a gente começa a falar de teste de paternidade.
Teste de paternidade, a gente faz, então, esse passo a passo. Coleta de material biológico, passa pela eletroforese, para a gente obter ali, no caso, o perfil, né, genético, e a interpretação do resultado. Para a interpretação do resultado, é importante a gente lembrar de alguns conceitos importantes na biologia. Por exemplo, carga genética, hereditariedade. Aqui, homens e mulheres vão ter um cariótipo. Ambos apresentam um cariótipo. Se a gente está falando de humano, são 46 cromossomos, tá? E aí a gente tem que lembrar que no cariótipo a gente encontra sempre o par de cromossomos. Um que veio do pai e um que veio da mãe, né? E aí o pai, ele manda essa carga genética dele para o filho através dos espermatozoides. E a mãe através dos ovócitos, tá? Então, os espermatozoides têm 23 cromossomos, os ovócitos 23 cromossomos, e eles unidos vão apresentar 46 cromossomos, que é o que o indivíduo, o zigoto, né, que vai se desenvolver formando um novo indivíduo, vai apresentar. Essa união de espermatozoide e óvulo recebe um nome que é fecundação. Então, o processo da união deles se chama fecundação. E aí, a gente tem o zigoto, que, como a gente falou, vai ter a carga aqui feminina e a carga masculina, que juntando vão dar os 46 cromossomos. Bianca, por que você está enfatizando tanto isso? Porque aqui eu trouxe um exemplo, para a gente ver bem como é que cai, que a gente precisa guardar bem. 50% do material genético que a gente recebe é do pai e 50% desse material genético é da mãe. Sempre, tá? Exceto isso para o indivíduo normal. Às vezes pode acontecer de mandar um cromossomo a mais por um erro que aconteceu. Mas indivíduos normais, 50% de cada. Aí aqui no exemplo é uma questão do Enem 2013 e a gente vai resolver aqui junto. Então, 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA, comparadas à do bebê. Então, o que é importante aqui? Saber que vai ter a criança e os possíveis pais, os casais que são possíveis pais. Às vezes a gente vai ter ali a criança e o da mãe e vai querer saber só o pai. Às vezes a gente vai ter a criança e vai querer saber o casal que são os pais, né, responsáveis por aquela criança. Então o que a gente precisa olhar nesse caso? As bandas. Onde está clarinho, aí os quadrinhos brancos são onde a gente não tem DNA. E os quadrinhos escuros são onde a gente está com o DNA marcado. Então, a gente vem aqui no bebê e olha aqui a primeira bandinha. O que a gente vai fazer? Se o bebê tem, ou o pai ou a mãe tem que ter isso. Ou os dois, né? Então, vamos olhar aqui. A mãe 1, o casal 1, né? O casal 1 tem. O casal 2 também tem essa banda. O casal 3 também tem, o 4 também tem, o 5 não tem. Então, eu já venho aqui, ó, e corta o casal 5, ele já não pode ser o pai dessa criança, o casal não pode ser os pais da criança. Então, a gente vem aqui para o próximo, a banda 2. Não tem, não tem, o 3 tem, o 4 tem. Opa, 1 e 2 já não podem, vamos excluindo, vamos ganhando tempo, né? Então, exclui o que não pode ser e no próximo a gente só olha o que pode. Então, próxima bandinha. A gente não olha a 1 e a 2, vem na 3, a 3 tem, a 4 não tem. Opa, o 4 também não pode ser. Então, quem é o casal que é o pai dessa criança? O casal 3, tá ok? Então, sempre olhar. Para isso, a gente precisa lembrar dos 50%, tá? Um outro exemplo de questão aqui se baseia na mesma coisa. Então, qualquer coisa, dá um pause aí, lê o enunciado direitinho e vem resolver comigo, tá? Eu vou resolver assim só para a gente ganhar mais tempo aqui no vídeo. Porque a ideia é a mesma. O que acontece? A gente tem o padrão de bandas das moléculas de DNA dos indivíduos. E a gente tem aqui locus, que a gente vai estar falando dos genes, né? Então, locus gênico, que é encontrado, o gene é encontrado no DNA, né? Então, a gente vai ter aqui os alelos. O que a gente vai ter que olhar? O que os pais vão ter e o que os filhotes vão ter. Por quê? Qual que é a pergunta nesse caso? Dos filhotes, qual apresenta a coloração típica de penas dos pais? Se o filhote tem a coloração típica das penas dos pais, quer dizer que ele é igual aos pais. Então, ele tem que ter a mesma característica, né? O DNA dele tem que estar se expressando num perfil igual. Então, a gente pega aqui o pai, aqui a gente sabe que é macho, e esse símbolo aqui é de fêmea, tá? Então, mas não vai fazer diferença nessa questão, só para já explicar essa parte. Então, o alelo B, o pai aqui ele vai ter o alelo B e a mãe vai ter o alelo C.
Aqui, ó, os dois. O que a gente vai olhar? O filho que apresenta o perfil igual, ele tem que ter tanto o alelo B quanto o C. O 1 tem, o 2 não tem. O 2 tem o B, mas não tem o C. O 3 tem, o 4 não tem o C e o 5 tem. Então, a gente está entre a opção 1, 3 e 5. Aí, a gente vai para os outros alelos, de E a F. A gente olha, o que o pai tem? O alelo E e o alelo G. E a mãe tem só o alelo G. Então, o que os filhos vão ter que ter? Alelo E e G. Beleza. O 1 tem alelo E e G, pode ser. O 2 não tem o G. E o 4, a gente pula o 3 e o 5, que já sabe que não... Desculpa, o 2, né, a gente viu. Vamos voltar aí. Então, a gente nem precisava ter olhado o 2. Vamos para o 3. O 3, ele não tem o E. O 4, a gente não precisa olhar, porque já sabe que não é. E o 5 não tem o G. Então, a gente sabe que aqui quem vai ter todos os alelos iguais é o 1. O filhote que a gente está se referindo é o filhote número 1. Tá ok? Espero que tenha ficado clara essa parte também. Então, quando cair uma questão sobre teste de paternidade, a gente vai fazer essa comparação, considerando sempre que o filhote tem que ter a mesma coisa que tem nos pais, 50%, 50%. Beleza. A partir daí, a gente passa então para a análise de DNA mitocondrial. Lá no começo eu perguntei para vocês, será que pode analisar um teste de paternidade por DNA mitocondrial? Já respondo aqui que não, e você já vai entender por quê. DNA mitocondrial, mesmo processo, coleta do material biológico, eletroforese e interpretação dos resultados. Aqui, de novo, a figura de fecundação, do processo de fecundação, só que nesse caso a gente vai focar no espermatozoide. A gente tem aqui o espermatozoide, a gente encontra na cabeça do espermatozoide o núcleo, né, da célula, ele vai ser uma célula como qualquer outra, só que com uma morfologia diferente, então ele vai ter cabeça e cauda. Aqui a gente tem a cabeça e para cá a gente vai ter a cauda. O núcleo, então, como a gente falou, está na cabeça do espermatozoide. E na cauda, a gente vai ter aqui, vocês conseguem ver, uma fileira de mitocôndrias, tá? Por quê? Mitocôndria, vamos lembrar lá da citologia, é responsável por respiração celular. Então, ela gera energia para a célula, né? E aí, essa mitocôndria, ela vai estar gerando energia para a cauda, que fica se movimentando direto. Então, ela precisa de muita energia. E a mitocôndria se concentra ali. Quando esse espermatozoide invade o ovócito, né, quando ele consegue entrar ali para unir o material genético, ele leva o núcleo e a cauda. Só que ele deixa a membrana plasmática e deixa as mitocôndrias. Então, nem membrana plasmática, nem mitocôndrias vão fazer parte do zigoto formado, do pai, tá? Nenhuma das mitocôndrias que estava no espermatozoide. O que eu quero dizer com isso? O zigoto formado aqui, ele vai ter 100% das mitocôndrias da mãe. É diferente do caso do teste de paternidade, que a gente tem que olhar lá 50% do pai, 50% da mãe. Aqui, a gente vai considerar que 100% do DNA é da mãe, DNA mitocondrial, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma questão do Enem de 2013. O que fala essa questão? Vamos ler aqui junto. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear, para comparação do DNA com possíveis familiares, pai, avô materna, filho e filha. Como o teste de DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também o DNA mitocondrial, para diminuir, né, no caso, as dúvidas ali. Então, para identificar o corpo, eles devem verificar se há uma homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial de quem? Aí a gente olha, do pai? Poxa, não pode ser do pai, porque a gente recebe 100% da mãe, então o pai não vai fazer diferença nesse caso. Não. Do filho? Ele é um homem, então ele não passa o DNA mitocondrial para o filho dele, nem para o filho e nem para a filha, que é a alternativa C. Então, a gente já exclui a B e a C. Da avó materna, vamos pensar. Eu recebo o meu DNA mitocondrial da minha mãe. E a minha mãe recebe 100% dele de quem? Da mãe dela, ou seja, da minha avó materna. Então, opa, a avó materna é a resposta. Só para fechar aqui, o último era avô materno. Não poderia ser porque o avô não passou o DNA mitocondrial para minha mãe, então a minha mãe não passou a parte do DNA mitocondrial dele para mim. Tá ok? Guarda isso então. DNA mitocondrial sempre 100% da mãe ou
das mulheres que estão vindo na família. E com relação à pesquisa forense, aí a gente vai ter aqui, então, também coleta do material biológico, eletroforese, interpretação do resultado, e aqui nesse caso só trouxe um exemplo que se baseia na mesma ideia, que é comparar o marcador, aqui a gente tem um marcador, né, que é só para medir o peso molecular, então ali vai falar quantos pares de base tem ali, e o DNA do crime, o DNA que foi encontrado no crime. Esse indivíduo, ele tinha essas duas bandas aqui. E a gente tem que comparar com os suspeitos, então a gente tem 3 suspeitos. O primeiro, ele vai ter uma das bandas, mas a outra não tem no DNA do crime, então não pode ser ele. A gente já corta aqui o indivíduo suspeito 1. O suspeito 2, ele tem as duas bandas iguais às do crime. Então, provavelmente, ele é o culpado. E o suspeito 3, ele só vai ter uma também. Então, a gente exclui, a resposta seria o indivíduo 2, o suspeito 2, tá ok? Aí, vindo aqui comigo, então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, vê se não esquece de curtir. Se possível, compartilhem o vídeo e ativa a notificação aí também. Se inscreve no canal, ativa a notificação, que aí sempre vocês vão estar recebendo vídeos novos que a gente postar, tá ok? Então, até a próxima!